Olá, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu. E hoje nós iniciaremos no capítulo 21, com o título Conversação Edificante. Então você já pode ir separando aí o seu livro, abrindo no capítulo 21, lembrando que este vídeo é uma gravação. Então, mesmo assistindo aí na estreia, você pode colocar a pausa e localizar a parte em que a gente está falando, pode localizar aí no seu livro. Se você quiser voltar um pouco também a gravação, pode, fique à vontade, vai funcionar da mesma maneira, tá certo? Então vamos rogar aos nossos benfeitores espirituais, aos espíritos que assistem esse trabalho, para que sejamos orientados no sentido de transmitirmos da melhor forma possível, com a maior fidelidade possível da doutrina espírita, estes conhecimentos que aqui teremos acesso. Fica conosco, nos orientando, bem como a todos nós que estamos aprendendo em conjunto esta obra. Em teu nome, querido mestre, iniciamos os nossos estudos da reunião de hoje. Então, pessoal, na semana passada, nós falamos sobre perispírito. E antes de iniciarmos neste capítulo de hoje, que é conversação edificante, vamos fazer uma retrospectiva sobre centros de força ou centros vitais, porque isso é muito importante para nós compreendermos como que funciona a parte de doenças, de cura, a própria autocura, né? Como que esses mecanismos do nosso corpo espiritual funcionam e como que o nosso corpo espiritual está interligado ao nosso corpo material, que é o nosso corpo físico. Então, nós vamos recordar, nós preparamos uns slides, aliás, nós vamos exibir aqui umas lâminas de um outro curso que nós temos no Centro Espírita de Estudo Seara de Luz, é o curso sobre mediunidade. Então, nós extraímos alguns slides para passarmos aqui a respeito dessa parte de centros de força ou centros vitais. Eu estou compartilhando a imagem aí com você, eu vou deixar ela em tela inteira aqui, para que você possa ter melhores condições de visualização, tá certo? Então, na semana passada, nós estudamos centros de força. Mas esses centros de forças, eles não estão no nosso corpo físico, eles estão no nosso corpo espiritual. Então, aí nesse desenho, nessa animação que nós colocamos aí, nós vemos aqui, esse é um corpo de um ser humano, mas esse corpo aí é um corpo espiritual, não é o nosso corpo físico, é o chamado perispírito. É aquele corpo que nós não conseguimos ver, quando nós estamos encarnados, nós não conseguimos ver. Mas quando nós desencarnarmos, essa a forma desse corpo espiritual que a gente vai ter no plano espiritual, que via de regra é a mesma forma do corpo físico, uma vez que este corpo espiritual é que modela o nosso corpo físico. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Então você está observando, aí nessa imagem animada, que existem, digamos em 7 cones, parecendo um funil, tá vendo? Um lá no alto da nossa cabeça, na cor azul, um próximo à nossa testa, tá certo? E assim outros ali próximo à laringe, ao coração, e aí vai. São 7 fulcros energéticos. Então isso aí são campos magnéticos, são campos eletromagnéticos que estão em movimento e que extrapolam um pouco o nosso corpo espiritual também. Então, são centros eletromagnéticos que captam e emitem energias eletromagnéticas. Então, interagem com outras fontes de energia eletromagnéticas. Tá certo, gente? Então, vamos arrastar um pouquinho essa imagem. Aí você está vendo aí do lado que essa imagem é transparente, tentando simbolizar que é um corpo espiritual, que não é visível para nós aqui encarnados, que não somos médiuns videntes, tá certo? Então, nesse livro que nós estamos estudando, na semana passada, o André Luiz ele assinalou a existência de 7 principais
estruturas perispirituais, que são esses conezinhos aí que a gente está vendo, animados, cada um de uma cor, que a gente colocou ali para facilitar a nossa visualização. Então, essas 7 estruturas perispirituais, a natureza delas são campos eletromagnéticos. E o André Luiz chamou isso de centros vitais, ou também centros de força, né? É o que em outras denominações religiosas, lá do Oriente, chamam de chakras. André Luiz chama de centros de força, que nós achamos que é até um nome assim muito mais apropriado, porque esses centros eles concentram energias eletromagnéticas que captam outras energias eletromagnéticas e podem também doar energias eletromagnéticas, mas são centros de concentração de energias eletromagnéticas. Claro que existem outros, mas André Luiz vai trabalhar essas 7 principais estruturas. E nos foi falado, né, a respeito dos nomes, né, da nomenclatura. Aquela estrutura, né, aquele centro de força que fica no alto da nossa cabeça, né, que fica no alto da nossa cabeça, é chamado de centro coronário. Tá certo? Nós estamos ressaltando ali, numa elipse branca ali, o centro coronário. É o centro de maior frequência que existe no nosso corpo, né? Nós estamos falando do nosso corpo espiritual. E um pouco abaixo dele está o chamado centro cerebral. Então, esse centro cerebral, que é uma estrutura eletromagnética, vamos sempre lembrar disso, ele administra as nossas percepções gerais, né? E outras, inclusive, como a visão, a audição, o tato, né? E os processos de inteligência, que dizem respeito à palavra, a maneira como a gente articula a palavra, as frases, né? A cultura, a arte e ao saber. Então, esse centro eletromagnético, que André Luiz chama de centro cerebral, ele está intimamente ligado também ao nosso cérebro físico. Lembrando, gente, que estas estruturas todas que a gente está falando aí, não são estruturas físicas, são estruturas perispirituais, ou seja, lá do plano espiritual, mas elas estão relacionadas com algumas partes do nosso corpo físico, tá certo? E descendo mais um pouquinho, a gente vai ter uma outra estrutura eletromagnética que André Luiz chama de centro laríngeo, é o centro de força laríngeo. Esse centro ele vai estar ligado aos fenômenos vocais, à nossa voz, às atividades do timo, da tireoide, das paratireoides, né? Então, esse centro laríngeo, ele controla os processos da fala, os processos da respiração. Então, você vê bem que está próximo à nossa região ali, fisicamente, das cordas vocais, né, da garganta, né, da laringe propriamente dita. Daí o nome que André Luiz colocou, o centro laríngeo. Descendo mais um pouquinho na altura do nosso tórax, está lá o chamado centro cardíaco. É este centro eletromagnético que vai sustentar as nossas emoções. E se você reparar ali, gente, esse centro cardíaco, ele está a igual distância, né, do centro coronário, que é o primeiro que a gente viu, e do último lá, que é o centro genésico, ou seja, do cardíaco para cima tem 3 centros de forças, e do cardíaco para baixo tem outros 3 centros de força, né, chamado gástrico, esplênico e cêntrico, e genésico, né? Então, o cardíaco está ali no meio, né? Então, ele, de certa forma, né, a gente fica mais fácil da gente visualizar, é o centro responsável pelo equilíbrio geral, né? E um pouco mais abaixo é o chamado centro gástrico, que é responsável pela penetração dos alimentos e dos fluidos na nossa organização. Ele age sobre a digestão e a absorção de alimentos. Descendo um pouquinho mais, a gente vai ter o centro de força esplênico, que atua sobre o baço, né? Um órgão físico nosso, ele atua sobre o baço e age, né, que age sobre todas as atividades em que se exprime o sistema hemático,
né, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Então, é responsável pela produção de hemácias, né, pela circulação do sangue, não é isso? Então, está ali. E, finalmente, a gente tem o chamado centro genésico, que é considerado o santuário do sexo. Por ele, os corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios. Claro, né, para ter reencarnação, para formar um novo corpo físico, o centro genésico, que está ligado principalmente aos nossos órgãos reprodutores, é responsável pela formação de um novo corpo físico através da reprodução humana, né? Então, esse centro genésico, considerando, né, a parte espiritual, a parte eletromagnética, ele vai estabelecer os estímulos criadores, né? Aquilo que a gente cria, não somente a parte física, mas como né, as nossas energias criadoras, né, com vistas ao trabalho, à associação, à realização entre as almas. Né? Lembrando que em espírito nós nos aproximamos de outros espíritos pela sintonia espiritual. Então, se nós temos estímulos criadores, pode ser na arte, né? Pode ser em outras áreas que não sejam apenas na parte física, esses estímulos criadores vão nos sintonizar com outras criaturas espirituais, né? Com outros espíritos que tenham estímulos criadores aproximadamente parecidos, né? Então, esses são os 7 principais centros de forças. E apenas, gente, uma palhinha aqui para nós, isso aí já não está no livro, mas apenas para nossa informação, esses centros de força, eles estão relacionados ao nosso organismo físico. Só para você ter uma ideia, eles estão, digamos assim, bem ligados aos chamados plexos. O que são plexos? São estruturas organizadas em forma de rede. Nós colocamos por aí, para você ver um exemplo, esse emaranhado de fios no poste. Isso aí é um plexo, né? É um plexo. Mas, só para a gente ter uma ideia, né? É uma forma de rede toda conectada. Então, esse monte de fio aí nos postes pode ser chamado de plexo. É plexo. A origem da palavra plexo quer dizer entrelaçamento. Mas no corpo físico, né, o que representa o nosso plexo? Aí vem lá da anatomia, né? São estruturas organizadas em forma de rede, né? São estruturas nervosas, né? Então, ali você tem a medula espinhal, tem o chamado plexo cervical. Os plexos ali, eles estão representados na cor vinho. Tem cor vinho mais clara, cor vinho mais escura. Isso aí é um desenho que nós tiramos de um livro de anatomia. Então, tá ali, ó, o plexo cervical, né? Você pode observar bem, né? O plexo braquial, né? Os nervos intercostais, mais abaixo o plexo lombar, e lá, né, um pouquinho mais abaixo, o plexo sacro. Se a gente projetar aquela nossa animação, né, dos centros vitais sobre isso aí, a gente vai ver que tem uma certa relação, olha só. Se você observar lá os centros de força, né, os chamados chakras, né, pelas religiões espiritualistas orientais, né, que no nosso caso nós estamos chamando de centros de força, ou centros vitais, então você vê que eles estão mais ou menos na mesma posição. É a interligação entre eles, está vendo? Né? Um justapondo aos outros. Então é isso, gente. Aquelas energias que são absorvidas, que estão ali, ó, em volta, né, ou concentradas nesses centros vitais, nesses centros de força, elas, digamos assim, influenciam o nosso organismo físico através desses plexos. Né? Então, se os nossos centros vitais, eletromagnéticos, né, que são chamados centros de força ou centros vitais, se eles estiverem em desarmonia, desequilibrados, o nosso corpo físico vai ficar desequilibrado, a gente vai desenvolver alguma doença, alguma coisa. Então, se a gente reequilibrar esse centro de forças espirituais, né, certamente, né, o nosso corpo físico vai ser reequilibrado também, né, com o desaparecimento ou minimização das doenças. E aí, gente, você vê que nessa parte espiritual aí, né, esses conezinhos, que são centros vitais, eles estão interligados, né? Então, um vai influenciando o outro,
tá ok? Mas aí, se você quiser saber com mais detalhes, né, sobre essa parte, tem o livro Evolução em Dois Mundos, tem os livros das obras básicas de Allan Kardec e tantos outros livros aí que você pode aprender, e você pode também ir, né, participar dos nossos cursos de mediunidade, que a gente estuda isso aí mais a fundo. Os nossos cursos, né, de mediunidade, no caso, nessa parte teórica, eles acontecem nas sextas-feiras, às 7h30 da noite, no Centro Espírita de Estudo Seara de Luz, e fica o convite para você participar. São estudos quinzenais, tá ok? São apresentados de 15 em 15 dias. Então, como já se passaram 15 minutos, vamos retornar para o nosso estudo, né, o nosso foco para o capítulo de hoje. Então, estou buscando aqui na minha tela aqui o meu livro aqui virtual, tá ok? Então, vamos começar no capítulo 21, Conversação Edificante. Então, nós fizemos essa recordação porque é importante, porque vai ser citado alguma coisa aqui a respeito. Então, começando aqui, iniciando aqui o capítulo de hoje. Enquanto regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos fornecera acerca do perispírito, aí falando do perispírito, do nosso corpo espiritual. Assim, como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Então, gente, esse capítulo que a gente está estudando hoje, ele é bem sucinto no texto, né? E também seremos sucintos nos comentários. Então, isso quer dizer que muitas vezes nós não somos auxiliados porque nós não conhecemos as ferramentas que nós temos nas nossas mãos. Por isso que é muito importante nós estudarmos o Espiritismo, porque a gente conhecendo o Espiritismo, conhecendo esses centros vitais, por exemplo, mas conhecendo o Espiritismo de uma maneira geral, nós podemos acelerar o nosso desenvolvimento, nos esclarecendo a respeito das nossas possibilidades de crescimento e da possibilidade de usar, digamos, essas ferramentas para a nossa melhora. Por exemplo, usar os passes. Se a gente já tem uma noção de como que funcionam esses centros de força, esses centros vitais, nós podemos aproveitar o passe de uma maneira muito melhor, fica com muito mais eficiência. Então nós precisamos aprender a usar na nossa sintonia vibratória, que vai promover a elevação do nosso próprio espírito. Então, desculpa, gente, é que eu tô com uma faringite aí, e ela tá pegando pesado, né, esses dias. Mas então é importante a gente conhecer o Espiritismo, porque a gente pode acelerar o nosso desenvolvimento espiritual com relação a isso. Mas voltando aí no livro. Efetivamente, em novas condições na vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à terra, penetrando os segmentos de sua formação e desenvolvimento, sustentando a desintegração, o meu livro deve estar errado, mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos na vida maior com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber. E, encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão considerando. Inegavelmente,
será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminências do espírito puro. Ah, sim, concordou o ministro com grave entorno. Para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas. Então, olha que informação super importante que nós recebemos aí agora do ministro Clarencio, né? Para que nós possamos vivenciar a vida superior, aquela vida dos espíritos puros, né, que nós estamos no caminho de nos tornarmos espíritos puros, mas que possamos vivenciar a vida desses espíritos puros, é indispensável nós aperfeiçoarmos o nosso corpo espiritual, aquele perispírito que a gente falou lá no início, né? Então a gente precisa aperfeiçoar o corpo espiritual, senão a gente não vai ter densidade menor nele que vai nos permitir chegar a esses planos mais elevados e a nos sintonizarmos com esses espíritos mais elevados também, até chegarmos ao grau de pureza. Por exemplo, ao grau de pureza que Jesus chegou, né? Então a gente precisa trabalhar também o nosso corpo espiritual, né, para torná-lo mais sutil, adquirindo valores sublimes, né? Mas para tanto, muitos milênios serão consumidos para essa evolução, porque essa evolução é lenta, tá ok? Para nós chegarmos ao estágio que atualmente nós estamos hoje, né, nós passamos, né, muitíssimos anos. Nós passamos milhões, aliás, bilhões de anos, porque nós evoluímos de um princípio inteligente, né, até sermos os seres inteligentes da criação, até sermos espíritos, né? Nós fomos subindo de degrau em degrau, né, por bilhões de anos. Aquele princípio inteligente, que não é um espírito, né, é um princípio, algo inicial, que estava lá ainda como um átomo, né, demonstrando aquela inteligência, aquele princípio, não é inteligência, mas um princípio inteligente, onde, por exemplo, o elétron, ele faz uma órbita em volta do núcleo, né? É um princípio inteligente que está sendo regido ali exclusivamente pelas forças da natureza, até que possa se desenvolver. Aí foi formando mais matéria. Então, esse princípio inteligente foi estagiando nos diversos reinos, né? No reino mineral, né? No reino vegetal, reino fungóide, e aí por diante, até chegar no reino animal e depois passar para o reino hominal, quando adquirimos a inteligência contínua. Então são bilhões de anos para chegar ao corpo físico que nós temos hoje e ao corpo espiritual que nós temos hoje também. E é claro que a evolução continua, só que agora depende de nós. Não vai depender somente da natureza, depende principalmente de nós, para nós evoluirmos e continuarmos no caminho dessa perfeição, de nos tornarmos espíritos puros. Então vamos continuar aí no livro. Para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, nós não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale de tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. E aí, gente, é muito importante o Espiritismo, porque o Espiritismo é que vai nos ensinar isso. Outras religiões até falam do corpo espiritual, mas não com a profundidade e com a didática da doutrina espírita. Então aí é que é importante pessoas de qualquer religião, mesmo ateus, que estudem a doutrina espírita para aproveitarem as ferramentas que nós temos disponíveis para auxiliar na nossa evolução, para a gente não ficar amassando barro aqui por muito mais tempo, né? Compete-nos, então, observou Hilário atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel
na regeneração das almas. Então agora, gente, ele vai falar das doenças, né? Vai falar das doenças, do aperfeiçoamento do corpo, né? Em que é importante, né? Quando nós estamos aqui na crosta, né? Na crosta terrestre, ou seja, encarnados, nós nos preocupamos com muitas coisas aqui da matéria e acabamos de esquecer o primordial, que é a nossa parte espiritual, que nós precisamos dar importância a ela. Não é relegar a importância, não é diminuir a importância, não é esquecer da importância das coisas materiais, mas dar o devido valor, né? Sem nos esquecermos da nossa melhora espiritual também. Nós precisamos olhar também para a nossa saúde espiritual, senão a gente vai ter um monte de doença aqui na Terra, né? Doenças físicas mesmo, se a gente não olhar para a nossa saúde espiritual, né? É um processo de autoeducação, né? E que valores são esses que a gente precisa olhar? O valor da moralidade, né? Da compreensão de que nós somos interdependentes. Um depende do outro, nós não somos melhores e nem piores do que ninguém também, né? Mas um depende do outro. Nós vivemos sob a criação de nossa própria mente, né? Enquanto você vai ouvindo com esse som de fundo, né, dessa maritaca que está por aí, ou dessas maritacas que você deve estar ouvindo por aí, né? A gente vai tentando nos concentrar aqui no estudo, né? Porque se nós somos desajustados, isso é devido à nossa própria conduta. Se alguma doença nos pega por aí, é devido à nossa conduta também, né? A vida em sociedade, né? Os eventos sociais, a vida no centro espírita, né? Nós vamos ter a nossa confraternização lá no centro espírita, é um evento social. Então, a vida social, a vida no planeta, nos exige muito, né? Então, a gente tem que ter esse autodomínio, né? Para termos a vida social, mas não esquecermos a vida espiritual, né? Porque senão a gente pode até nos comprometer espiritualmente, né? Mas nós precisamos desenvolver a nossa consciência de que somos espíritos. Precisamos educar o nosso espírito, a nossa mente, e assim promovendo a evolução também do nosso corpo espiritual. Aí, continuamos aí no livro. Exatamente. Cada centro de força, ponderei, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Sim, continuou Clarencio, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético da nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes, as quais imantamos. Isso quer dizer que as nossas imperfeições morais nos trazem prejuízo naquilo que nós compreendemos por felicidade. Muitas vezes nós temos pensamentos retrógrados. Por exemplo, ao associarmos a felicidade a carros, a viagens. Claro que essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas a felicidade, ela não está disponível na conquista dessas coisas, né? Tem muita gente que tem todas essas coisas e são muito infelizes, porque a felicidade é de origem espiritual. Claro que não vai dar para ser 100% feliz se nos faltar o necessário, não tem como. Não dá para a gente ser feliz se a gente tem fome, não dá para ser feliz se a gente tem dor, não dá para ser feliz se a gente está com frio, ou se está com excesso de calor. Então a gente precisa ter as nossas necessidades materiais atendidas, mas o que realmente vai nos levar à felicidade é essa parte espiritual, né? Mas não é fácil a gente passar na nossa encarnação, né, aqui na crosta terrestre, não é fácil a gente passar porque os convites são muito ligados à matéria.
E a gente costuma dar valor excessivo à matéria, não é desmerecer, mas dar o devido valor. Nós precisamos estar cientes e conscientes das nossas necessidades de evolução espiritual, né? Então a gente precisa conhecer as leis de causa e efeito, que muitas das dificuldades que a gente passa agora tem relação ao nosso passado. Muitas das vezes praticamente no nosso presente também, né? Então, conhecendo as leis espirituais, a gente vê que não há vitimismo, não há vítima, não há coitado, né? Nos falta olhar com mais razão para as nossas próprias atitudes, né? Sentimentos negativos, por exemplo, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a crueldade, são desajustes da mente, da nossa mente, que repercutem através do perispírito no nosso corpo de carne. Então, quando a gente está com esses sentimentos negativos, orgulho, egoísmo, crueldade, etc., vão desequilibrando aqueles centros de força, aqueles centros vitais. Como eles estão ligados aos plexos, né, ou seja, ao nosso corpo físico, vai gerando algum problema no nosso corpo físico, né? Aí surge a doença, surge alguma limitação. A nossa cura, ela depende de nós próprios, mediante o quê? O abandono da prática dos atos de naturezas nefastas e pela adoção de atos da prática do bem, né? Então é assim que a gente vai evoluindo, né? Hilário, conduzindo mais longe as próprias divagações, perguntou: imaginamos, contudo, um homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância nos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Então a gente tem que levar em consideração quando esse livro foi editado, quando ele foi, aliás, psicografado, onde a Europa era considerado o quê? O centro de civilização do mundo. E ainda havia algumas tribos, alguns povos chamados selvagens. Aí a gente vai ver que a responsabilidade de uma pessoa instruída é muito maior do que de uma pessoa que não tem instrução, que não tem conhecimento. Então, às vezes, elas praticam o mesmo ato, mas a responsabilização é diferente. Claro que aquele que tem mais conhecimento vai ser cobrado pela lei divina, muito mais do que o outro que não tem conhecimento. Uma coisa é um ser humano chamado civilizado roubar o outro, ferir o outro, matar o outro. E outra coisa é aquele ser que ainda está naquele estado de ignorância cometer os mesmos atos, né? Pode ser um ato ruim, um ato mau? Sim, é o mesmo, mas a responsabilidade é diferente. É isso que nós precisamos entender. Clarencio sorriu compreensivo e acentuou: sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco o problema da evolução. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu de formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem de vida. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo. Antropomorfo quer dizer espécie, forma humana, antropomorfo, na forma humana. Ou seja, um macaco que a gente pesquisou isso, quer dizer o seguinte: é uma espécie de hominoides da família dos primatas, desprovido de caudas e possuidores de polegar, sendo composta pelos macacos antropóides e pelo homem. Então tem uma forma muito similar ao homem, mas são, né, diferentes.
Então, aqueles espíritos que estão ainda chamados nas formas selvagens, né, nas formas mais primárias nossas, a composição, digamos, do corpo espiritual é a mesma, mas a aparência vai ser muito diferente. O corpo espiritual desses nossos irmãos ainda, que ainda não conquistaram uma evolução intelectual e moral um pouco maior, é uma forma muito mais densa, mais pesado, digamos assim, né? E de um espírito que já está mais evoluído moralmente, o corpo espiritual dele é muito mais sutil, a densidade é muito menor, então ele pode ir, digamos, a maiores alturas vibratórias, a vibração é muito maior, né? Ou seja, a frequência com que ele trabalha é muito mais alta. Então vamos continuar aqui, né? Continuar. Está para o homem bem posto das cidades modernas. Foi a comparação que ele fez. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer, e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso, ou seja, bem viscoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência como bloco da pedra rude sob marteladas antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Despenderão séculos e séculos para se refazerem, usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, lhes sutilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. Então, à medida que a gente vai purificando o nosso corpo espiritual, né, ou seja, esse corpo espiritual vai ficando menos denso, né, vai ficando mais leve, a gente vai adquirindo muito mais ascensão consciencial, a nossa consciência vai crescendo toda a vida, né, crescendo muito mais. Eu estou procurando aqui no meu livro, né? Perdi aqui, né? Dependerão de muitos séculos. Mas vamos continuar aqui. Ó. O instituto e a inteligência, aliás, o instituto não, o instinto, né? O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso de séculos, e o delicado veículo do espírito, ou seja, o nosso perispírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula, na esfera dos milênios incessantes. Gente, lá no livro Evolução em Dois Mundos, tem muita informação a respeito disso. No livro A Caminho da Luz, ditado pelo Emmanuel, também fala muito a respeito disso. Né? Na época de Jesus, por exemplo, nós vivíamos aqui na Terra cerca de 45 anos. Hoje, a expectativa de vida é de 80, 100 anos, né? E a gente chega lá aos 80, aos 100 e bem. Né? Tem condições de chegar bem. Ou seja, a gente pode aproveitar muito mais a nossa encarnação aqui na crosta terrestre. Por isso é importante a gente assimilar os conhecimentos espirituais para aplicar aqui na Terra. A gente vai evoluir muito. Né? E aqueles, né, seres que ainda estão muito sem conhecimento, né? Com a parte, né, do conhecimento intelectual muito baixo, com a parte moral também muito baixa, né? Eles têm a mesma matéria no corpo espiritual, mas é muito mais denso, é aquele estado pastoso. Né? Então é importante a gente ir trabalhando a nossa parte moral através dos conhecimentos espirituais para ir fazendo esse nosso corpo espiritual ficar mais sutil. Né? Vai facilitar a nossa evolução. E com tanto tempo aqui na Terra, a gente tem muito mais oportunidade de promover o nosso crescimento. Mas aí o problema é que, às vezes, né, a gente, ou na maioria das vezes, a gente usa esse tempo disponível que a gente tem aqui para fazer coisas que não vão nos engrandecer. Né? Para ficar fazendo fofoca pelas redes sociais, né? Ficar falando da vida dos outros, né? Procurar os outros para falar mal do outro. E a gente vai usando o nosso tempo da pior forma possível, a gente vai ficando estagnado, talvez até pior do que aqueles espíritos que a gente ainda chama
de selvagens, né? Que hoje praticamente, né, não tem mais, né? E com um olhar significativo, Clarencio concluiu: até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar em definitivo o caminho das formas, colocando-nos na direção das esferas do espírito puro, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação. Calara-se o instrutor, mas o assunto era por demais importante para que eu me desinteressasse dele apressadamente. Recordei os inúmeros casos de moléstias obscuras de meu trato pessoal e aduzi. De certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Gravá-los-á mais tarde, confirmou Clarencio, seguro de si. Um dia, o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Olha que informação importante, gente. A grande maioria das doenças físicas que se estabelecem no nosso corpo carnal, a origem dela está lá no nosso psiquismo. É gerada pela nossa própria mente. Então ela é gerada no plano espiritual e se somatiza, a grande maioria delas, né? Então, se nós soubermos equilibrar aquele centro de força, né, entendermos mais do corpo espiritual, nós vamos evitar muitas doenças físicas. E em obras, né, em capítulos anteriores, a gente vê que o próprio André Luiz, ele fala como é que ele chama? Agora me fugiu o nome dele, daquele super famoso Freud, né? A psicanálise. Ele disse que o Freud, ele vislumbrou isso. Ele vislumbrou o corpo espiritual, ele tinha conhecimento do plano espiritual, tinha conhecimento da origem psíquica das doenças que atingem o corpo físico e ficou com medo de estabelecer isso aqui na Terra, no seu trabalho. E se o seu trabalho fosse feito dessa forma, considerando a parte espiritual, poderia promover muito mais bem para as pessoas. Mas ele, que ficou com medo de ser rechaçado pelos outros cientistas, omitiu isso. Já foi uma grande ajuda para a ciência da Terra. Mas seria muito mais completo o trabalho dele se ele incluísse a outra parte que ele já havia descoberto, né? Que é a causa espiritual das doenças. Sorridente, acrescentou: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Então, esses vícios morais, gente, eles geram doenças no nosso corpo físico. E olha que o nosso corpo físico é o nosso santuário aqui na Terra. Precisamos cuidar bem dele. Mas a gente procura cuidar bem dele tomando esse monte de remédio. Nada contra os remédios, mas a gente precisa cuidar da nossa parte espiritual para não precisar ficar tomando tanto remédio aqui, né? No objetivo de aprender, observei. É por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é redenção. Nunca foi, esclareceu o ministro bondoso. O pássaro doente não se retira da condição de enfermo tão só porque lhe arrebate a gaiola. O inferno é a criação de almas desequilibradas que se ajuntam, assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Quando, de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar alguém, mas antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Se eliminarmos a existência do próximo, nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que em breve restabelecerá nas leis do equilíbrio que nos governam
vindo muita vez em nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados de nossa consciência. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, em vez de rebaixarmos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. Isso quer dizer que todo o mal que nós fazemos, ele se volta contra nós mesmos. Tudo isso, né, de mal que a gente faz para alguém, isso aí leva a uma lesão do nosso corpo espiritual. E acaba gerando, aliás, e essas lesões do corpo espiritual são o quê? São doenças da alma, que precisam ser combatidas, né? Ou seja, a cada fofoca, a cada maledicência que eu faço, eu estou lesando o meu corpo espiritual. E isso volta para nós mesmos. Muitas das vezes, nessa própria encarnação, já que a gente está vivendo mais tempo aqui na Terra, possivelmente volta muito desses casos vão repercutir nessa encarnação mesmo. Em outras encarnações também, né? Sim, concordei. Tenho visto aqui aflitivas paisagens de provação que me constrangem a meditar. A enfermidade, como desarmonia espiritual, atalhou o instrutor. Sobrevive no perispírito. Então, olha só, gente, essa enfermidade, né, gerada por nós, né, de várias formas, desses vícios morais, maledicência, crueldade e tudo isso, essa desarmonia do nosso corpo espiritual, que vai desequilibrar aqueles centros vitais, né, aqueles centros de força eletromagnético. Então, a gente leva com aquilo no nosso perispírito, a gente leva aquilo no nosso corpo espiritual. Né? E como é o nosso corpo espiritual que vai modelar o nosso corpo físico nas outras encarnações, vai modelar de forma equivocada, né? Vai gerar o nosso corpo físico com doenças, às vezes não no momento do nascimento, mas doenças que vão aparecer ao longo da vida, vai estar tudo programadinho lá na sequência do DNA, as doenças vão prosseguir. Né? Então a gente precisa estar muito atento, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento do mundo espiritual para que nós possamos ir nos ajeitando nessa encarnação mesmo. Né? As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Então, olha só, aí vai surgir a dor, mas a dor vai surgir como um remédio para que a gente mude, né? Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força, ou seja, a dor, né, o sofrimento, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Nosso domicílio, porém, estava agora à vista. Os raios dourados da manhã varriam o horizonte longínquo. Despediu-se o ministro paternal. Aquele era um dos momentos em que, desde muito, se devotava à oração. E aí, gente, a gente vê que o sofrimento ele é opcional, conforme está lá na parábola do festim das bodas, né? Quando a gente erra, quando a gente lesa a lei divina, né? A gente tem a chance de reparar isso pelo amor. É o primeiro chamamento. É o amor. Mas quando a gente não faz, a gente se recusa a conhecer, a nos desenvolver no plano espiritual. Dá uma olhadinha, gente. Parábola do festim das bodas.
Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na Bíblia também, evidentemente. Então você dá uma olhadinha, vê as explicações que os Espíritos dão para a gente, né? Então tem esse primeiro chamamento quando a gente vai, né? Ser convidado para a festa das bodas, ou seja, a alegria, a felicidade, o estágio de alcançarmos a convivência com os espíritos puros, né? Que é alegria e felicidade. Então, aqueles que foram chamados, né? Não quiseram ir. E qual foi a primeira consequência? O amor. Então você vai, né? Reparar isso pelo amor. Aí não quer ir também. Aí vem a dor, né? Aí vem a dor. Aí a gente se revolta, né? Aí depois vem o sofrimento. É o último estágio, é porque o amor e a dor não foram suficientes. Aí vem o sofrimento, que através do sofrimento, né, gerado por várias, né, por várias limitações que a gente tem, né, esse sofrimento, aí a gente vai mudar de conduta na marra, né? E a gente tem que lembrar da oração, que a oração nos ajuda muito também. Então, gente, nós temos dois caminhos perante a doença que chegou até nós. Temos dois caminhos, duas opções, né? Que aí já chegou, né? Já escolhemos a terceira via, então nós temos dois caminhos daqui para diante. Um deles é a revolta, né? É nos revoltarmos com a situação, com Deus e com tudo, achar que nós somos vítimas. Isso vai agravar mais a nossa condição espiritual, vai agravar mais a nossa condição mental, porque a mente vai entrar em desequilíbrio. A gente está revoltado com isso, aquilo outro. Então a nossa mente se desequilibra, vai desequilibrar o quê? O centro coronário, o centro cerebral, os outros todos, e vai gerar mais problema ainda, vai demorar mais tempo ainda. Né? A gente pode levar esse desequilíbrio para outras encarnações também. Então esse é um caminho que a gente tem. Aí vem a outra encarnação com mais sofrimento, outros tipos de sofrimento, até a gente mudar de conduta, né? E reequilibrar a nossa mente através, né, do sofrimento. Então essa é uma opção. E tem outro caminho que a gente tem perante a doença, que é o quê? É a resignação. Não quer dizer que a gente não vai lutar para combater a doença. Mas a resignação é quando nós entendemos que nós temos que passar por aquilo, que fomos nós mesmos que causamos aquilo e que é uma forma de nós sairmos daquele quadro, de nós evoluirmos também. Então, quando a gente entende isso, nós podemos passar mais sobriamente por esses momentos difíceis. O que nos leva o quê? A um estado de paz, a um estado de paz interior, de paz de consciência, de paz mental. Então, apesar do corpo físico poder estar sendo até dilacerado, corroído pela própria doença, mas a gente em estado de paz mental, de resignação, uma vez que a gente entende que aquilo é para o processo da nossa própria purificação espiritual, não que doença seja que a gente veio aqui para sofrer, para ter doença, mas é que foi a última opção que a gente deixou para a lei divina, né? Então, se a gente entender que a dor é como um dique para evitar que a gente continue a nos comprometer espiritualmente, né? Que esse sofrimento, a doença, é como um dique, né? Que está uma barragem lá que está evitando desastres por aí, né? É para limitar, é um fator limitador para evitar que a gente continue fazendo besteira e lesando mais a nossa evolução espiritual, né? Se a gente entende isso, a gente atravessa esses momentos com mais sobriedade, o que vai facilitar muito a nossa evolução espiritual, né? Então aí, gente, como a gente já terminou a leitura, deixa eu só dar uma conferida aqui, só mais um minutinho aqui, deixa eu ver aqui. Nós já estamos com 54 minutos, né? Então, só para a gente fechar esse raciocínio, nós vamos deixar uma pergunta agora para os dias de hoje, para que você raciocine e medite sobre isso. Qual
É esta nova visão acerca da dor, acerca da doença, que foi trazida pelo Espiritismo. Qual a nova visão da dor trazida pelo Espiritismo? Vamos pensar, gente? 5 segundos. 3. Qual a nova visão acerca da dor que foi trazida pelo Espiritismo? Que visão o Espiritismo nos dá sobre isso? É que a dor, gente, ao contrário do que todos pensam, o que a grande maioria pensa, a dor não é um fruto do acaso. A dor não é um castigo divino. Também, a dor não é a penitência dos erros que a gente mesmo cometeu. Não é penitência para isso. O Espiritismo nos ensina, conforme esse capítulo que a gente estudou, e está lá nas obras básicas também, né? Que a dor ela é um instrumento pedagógico. A dor é um instrumento pedagógico para nos impulsionar ao progresso. Exatamente, a partir da dor a gente vai procurar médico, a gente vai procurar tratamento, os médicos vão desenvolver novas técnicas, pesquisadores vão desenvolver novos remédios, então impulsiona o progresso. Então a dor é um instrumento pedagógico para nos impulsionar ao progresso. A dor é um remédio amargo, realmente. Porém, é necessário para o nosso despertamento, para a nossa reeducação como espíritos. Então, a dor, ela torna o espírito mais sensível à necessidade de modificar os seus pensamentos e, assim, reajustar-se às leis divinas. Então, esse que, na nossa opinião, é que foi, o objetivo desse capítulo. Ok? Então, pessoal, vamos encerrar por aqui, esse nosso estudo, já convidando você para a semana que vem fazer um esforço para estar lá no Seara de Luz presencialmente, para a gente dar prosseguimento ao estudo. Caso não seja possível, a gente vai tentar também na semana que vem gerar esse link desse estudo gravado. Então, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos aos espíritos amigos a compreensão, a tolerância com a nossa limitação. Pedimos desculpas por não termos podido apresentar de uma forma melhor esse estudo dessa nossa reunião de hoje. E pedimos permissão para encerrarmos esse nosso trabalho. Que assim seja. Então, pessoal, semana que vem está aí o convite para que você venha aqui novamente. Até lá. Bom descanso.